Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, né, que vai estar assistindo o vídeo pelo blog da Lid, meu nome é Josi Roncone, eu sou blogueira do detalhesdediva.com e eu fui convidada pela Lid para participar do especial de aniversário do blog dela, o Chique Trick. E eu quero primeiro assim agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu achei a proposta dela de especial de aniversário muito legal, assim, pensando realmente em ajudar as outras pessoas. E então, Lídia, eu agradeço muito o convite. Eu quero dizer assim que eu desejo que o seu blog, os seus planos, os seus sonhos, né, eles cresçam cada vez mais e se realizem. Tipo, eu tenho pouco contato pessoal com a Lídia, apesar da gente morar na mesma cidade, né? Mas devido à correria do dia a dia, a gente acabou se encontrando pouco. Mas a Lídia é uma pessoa que passa muita serenidade, muita sinceridade, tanto nos vídeos quanto pessoalmente. Então, eu até quero que a gente se encontre mais, né, Lídia? A gente sempre promete, mas a gente vai cumprir, né? A proposta do especial, gente, é você falar sobre uma insegurança que te fez mais feliz, né? Eu vou dizer pra vocês que, assim, não é fácil, né, a gente se expor, colocar as nossas fraquezas, as nossas inseguranças, mas eu achei a proposta muito legal, até porque, assim, a gente que tem blog, as pessoas têm uma mania, assim, de achar que a gente tem uma vidinha perfeita, que a gente só vive para aquele mundo de blog, né? E às vezes acaba esquecendo que a gente tem todo um outro lado pessoal, profissional, que a gente tem problemas, que a gente sorri, que a gente chora, que a gente tem tipo uma vida normal como todo mundo tem, né? E essa proposta de a gente contar alguma insegurança nossa, né, ela pode ajudar muito a outra pessoa, porque às vezes quando a gente tá com algum problema, com alguma dificuldade, né, tá sofrendo, a gente pensa que só a gente tá passando por aquilo. E aí, quando você escuta uma história que você se identifica, de uma pessoa que passou ou está passando pela mesma situação que você, né, você resgata forças, você vê uma luz no final do túnel, né, que te ajude às vezes a sair daquela situação que você está, a superar aquela dificuldade, né. Então assim, quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, nossa, né, o que eu vou falar, assim. Eu acho que tinha várias situações que seria interessante e certamente iriam ajudar alguém. Então eu peguei, assim, uma daquelas que foi mais forte, né, pra mim e que é um pouquinho mais atual também, assim, mais recente. Então, assim, a minha insegurança está relacionada estava relacionada à área profissional da minha vida, né? Na verdade, eu acho que ela não é nem uma questão, assim, profissional em si. Ela está relacionada ao que a dar muito valor ao que os outros pensam, né? E isso acabou se manifestando na parte profissional. Deixa eu explicar melhor para vocês entenderem, né? Até pouco tempo atrás, eu dava muito valor pro que os outros pensavam, pro que os outros iriam achar, e isso influenciava demais nas minhas decisões, nas minhas ações. E mesmo depois que eu já tinha tomado a decisão, que eu já tinha feito, né, eu ficava preocupado o que estariam falando, o que as pessoas estariam achando, né? E essas pessoas, assim, eram tanto marido, pai, mãe, irmão que são mais próximos, quanto qualquer outra pessoas que eu tivesse contato, grupo de amigos, pessoal que me conhecia, que me via. Então eu tinha uma preocupação excessiva com o que as pessoas pensavam de mim e das coisas que eu fazia, principalmente se estivesse relacionado à parte profissional, tá? Por quê? Desde criança eu sempre tive
eu sempre fui muito focada nessa parte profissional, né? Lógico que quando criança isso aparecia na forma de estudos, eu me dedicava muito aos meus estudos, né? E aí depois, conforme eu fui crescendo, isso foi voltando para a parte profissional. Então eu sempre tive o sonho de fazer uma boa faculdade, de ter uma boa profissão, de ser bem sucedida profissionalmente, de ser realizada profissionalmente, né? Eu sempre falava que eu iria ser a melhor profissional que tivesse naquilo que eu escolhesse fazer, né? Então, assim, algumas amigas tinham sonho de casar, de ter filho, de viajar, e eu tinha o sonho de me realizar profissionalmente, né? Então, o que aconteceu? Então, teve 2 momentos, assim, profissionais na minha vida que eu acho que marcaram muito em relação à insegurança, né? A primeira foi porque quando eu me formei no curso técnico que eu fazia, que era o magistério, eu passei num concurso do estado e foi aí que eu vim aqui para São José dos Campos, né, e fui trabalhar como professora, né. Quando eu comecei a trabalhar como professora, eu já sabia que aquilo não era o sonho da minha vida, né. Eu queria fazer a faculdade de psicologia, me formar em psicologia e trabalhar como psicóloga. Mas eu fui e comecei a trabalhar como professora, né, até para poder me manter enquanto eu fazia a faculdade de psicologia. Então, comecei a trabalhar como professora, não via que, sim, não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida, mas eu me esforçava pra ser uma boa profissional naquilo que eu estava fazendo, porque eu me determinei que eu iria fazer aquilo por algum tempo, então eu iria fazer aquilo, tipo, bem feito. Depois de 5 anos, eu terminei a faculdade de psicologia e ainda trabalhava como professora. E aí eu resolvi que eu precisava fazer uma escolha, porque eu queria começar a trabalhar na área de psicologia. E aí surgiram, assim, muitas dúvidas e muitas pessoas falando, né? Tipo, você tá maluca? Como é que você vai sair de um concurso? Uma coisa certa, você tem estabilidade, você tem o seu salário todo mês, você vai jogar isso fora pra arriscar numa coisa que você não sabe se vai dar certo, né? E assim, eu fui praticamente apedrejada, porque passar num concurso e ter essa tão sonhada estabilidade era o que muita gente queria. É o sonho da vida de muita gente, né? E eu tava ali cogitando deixar aquilo de lado. Então, assim, eu não estava feliz trabalhando como professora, tipo, não era uma profissão que eu quisesse pra mim, né? Eu valorizo demais, assim, nossa, reconheço demais o trabalho de um professor, tipo, porque eu já vivi isso e eu sei o quanto é difícil, quanto é trabalhoso. E assim, mas pra mim aquilo não fazia sentido pra minha vida. Então, assim, eu sofria muito, eu chorava todos os dias porque eu tava infeliz fazendo aquilo, mas eu me pautava muito pelo que os outros iam falar se eu abandonasse aquilo, entendeu? Então, por um tempo, eu continuei sofrendo, pensando o que eu ia fazer da minha vida e tal, até que eu resolvi deixar esse concurso, eu exonerei do cargo e fui começar a trabalhar como psicóloga, né? Nessa época eu tomei essa decisão, mas assim, ainda assim, sofrendo muito, né? Tipo, assim, ouvindo muitos comentários e sofrendo muito com que os outros falavam, tá? Mas mudei de área. Aí comecei a trabalhar como psicóloga, né? E aí todo começo de profissão, de carreira, ele é mais penoso mesmo, né? Vai crescendo aos poucos. E eu comecei a sentir falta da estabilidade, não é nem estabilidade, da parte financeira, tipo, da parte financeira que eu tinha enquanto eu era concursada. A minha renda diminuiu bastante.
E aí eu comecei a pensar que eu precisava fazer alguma coisa pra aumentar essa renda que eu tava tendo ali no momento, né? E aí foi que eu tomei a grande decisão da minha vida, que foi trabalhar com cosméticos e trabalhar no setor da beleza, né? Porque eu já tinha feito alguns cursos, eu gostava de ler, eu gostava de estar por dentro do assunto, da parte de beleza. Assim, nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar com isso. Jamais, assim. Era só um hobby mesmo. E aí, quando eu precisei aumentar essa minha renda, eu falei, o que eu vou fazer? Falei, vou fazer alguma coisa na área de beleza, vou fazer esse hobby, né? Trazer algum retorno financeiro pra mim. Foi esse o meu primeiro pensamento. E aí, assim, essa decisão eu tomei meio que sem pensar muito no que os outros iam falar, sabe? Mas não porque eu estava madura pra isso, foi porque foi meio que no impulso, sabe? E aí eu fui e me cadastrei, conversei com uma amiga, peguei um contato e me cadastrei como consultora de beleza de uma marca de cosméticos, né? Aí a insegurança toda, o problema todo veio, né, no dia seguinte, nos meses seguintes, né? Porque pra maioria das pessoas, né, mesmo as mais próximas, assim, tipo, era loucura o que eu tava fazendo. Porque na cabeça deles era assim, tipo, por que uma pessoa que acabou de trocar de área, né, que estudou 5 anos, né, que fez mais um ano de especialização, né, em psicologia, vai trabalhar na área de cosméticos, né? Trabalhar na área de cosméticos, na área de beleza, pra eles era coisa pra quem pra quem não tinha outra opção, né? Eles achavam que eu tava sem rumo na vida, né? E isso, assim, gente, não... Eu acho que tem muita coisa que era coisa da minha cabeça, assim, que eu ficava imaginando o que os outros estavam pensando. Mas teve muita coisa que eu ouvi mesmo, né? Que me falava. As pessoas achavam que eu não trabalhava, né? Então, se eu falasse assim, eu preciso ir embora porque eu tenho que trabalhar. Tipo, eu falo, nossa, mas você trabalha? O que você faz? Tipo, eles não encaravam, né, as atividades que eu tinha como um trabalho. Até mesmo a psicologia, porque eu exerço as duas coisas hoje, né? Mas, assim, existia um preconceito muito grande, né? E eu assumir que eu fazia as duas coisas foi muito difícil, né? Eu mesmo tinha essa insegurança de falar, tipo, não, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia, eu tô começando a atuar em psicologia, mas eu também trabalho na área de beleza, né? Então, eu não conseguia lidar com isso, eu não conseguia lidar que eu poderia fazer as duas coisas, e o pior, que eu estava gostando de fazer as duas coisas, né? Pra mim, as duas coisas não podiam caminhar juntas, e as outras pessoas também me passavam isso, e eu dava muito valor porque elas falavam, e aquilo me deixava mais confusa ainda, né? Só que aconteceu, né? Trabalhando, começando o trabalho nessa área de consultoria de beleza, eu me encontrei, né? Eu achei uma coisa que eu gostava muito de fazer, que me dava um retorno financeiro, que eu me sentia bem fazendo, que eu conheci muita gente boa e aí aquilo, assim, né, foi meio que ficando mais confuso ainda, porque eu gostava de uma coisa que teoricamente, né, as pessoas não aprovavam, né, e aquilo, tipo, me deixava muito confusa, assim, eu não conseguia. Na minha cabeça eu tinha que escolher uma das áreas. Ou eu iria ser psicóloga, ou eu iria ser consultora de beleza. E ser consultora de beleza era errado perante os outros, né? Mas as coisas foram caminhando, as coisas foram crescendo, principalmente nessa parte da consultoria de beleza. Eu fui me sentindo cada vez melhor fazendo o que eu fazia, né? E aí é claro que eu fui trabalhando todo esse
pensamento, né? Essa maneira de pensar que era dar muito valor pro que os outros pensavam, né? Então eu tipo, fiz terapia, já fazia terapia, então eu trabalhei isso na minha terapia, eu fui conversando com amigos, eu fui pensando, fui refletindo e fui me perguntando por que eu tinha que seguir o que os outros acreditavam que era melhor pra mim, sendo que eu estava feliz com aquilo que eu tinha escolhido, né? E aí foi essa pergunta que eu fiz, assim, o que me faz feliz, né? O que faz bem pra minha vida, né? E quando eu aceitei isso, quando eu enxerguei isso, de que ser consultora de beleza me fazia feliz, né? E que, ao mesmo tempo, eu gostava da área da psicologia, eu me aceitei, eu me entendi e eu acho que eu pude passar isso para as pessoas, entendeu? De tipo, tá, não importa se você não concorda, se você não gosta, mas eu faço as duas coisas e eu estou bem assim, né? Eu acho que eu acabei focando mais na área de consultoria de beleza do que na psicologia. E aí ela acabou crescendo um pouco mais, né? E eu não tenho receio nenhum de dizer isso, porque é aquilo que eu falei, se eu me sentia bem, por quê? Por que seria errado, né? E eu acho que assim, foi uma transição, assim, uma escolha, uma época que eu sofri bastante, pensando no que os outros falavam, no preconceito, até mesmo com essa minha insegurança de que se eu estivesse trocando de área, estivesse trocando de profissão, era porque a outra não foi bem sucedida e não ser bem sucedida profissionalmente era um problema pra mim. Então eu fui trabalhando todos esses pensamentos, né? E fui vendo que fazia sentido pra minha vida, né? Então, hoje eu consigo assumir isso abertamente. Eu sou completamente realizada nas atividades profissionais que eu escolhi fazer, né? Principalmente como consultora de beleza, né? E eu não tenho vergonha de dizer isso, não vejo motivo porque teria que ter vergonha, não importa se os outros não aprovam, né? Se existe um preconceito ou não. O que importa é que isso me faz feliz, eu sou feliz trabalhando assim, eu consigo me manter com esse trabalho e é isso que importa. Então eu acho assim, isso em qualquer área da nossa vida, gente. Eu tô dando um exemplo do profissional, que era o que era mais forte pra mim. Mas isso em qualquer área. Se tem alguma decisão, alguma coisa que seja no profissional, no pessoal, no que for, que você às vezes está se pautando muito pelo que a outra pessoa tá falando, pelo que a outra pessoa tá achando, né? Para e pensa, né? O que me faz feliz? Né? O que me acrescenta mais na vida? Né? O que é melhor? Né? Eu ser feliz e tipo, não ligar pro que o outro tá falando, né? Ou eu ser infeliz só pra satisfazer, tipo, o que as pessoas estão pensando ou falando de mim, né? Eu acho que é uma reflexão muito válida, né? E essa foi, assim, a insegurança que me fez mais feliz, tanto nessa questão de parar de dar valor excessivo pro que os outros pensam ou vão falar, né? Quanto essa decisão de talvez não focar tanto ali numa coisa que eu estudei anos e que eu planejei, mas focar numa coisa que eu me encontrei, que eu me sinto feliz fazendo, né? E mudar a minha vida profissionalmente, né? Eu acho assim, hoje eu sou feliz assim, e mesmo se algum dia eu pensar, falar, não é mais isso que eu quero fazer, tipo,
vou mudar de novo. Eu vou mudar, tá? E eu acho que mesmo assim vai ter valido a pena, porque quanto de coisa já acrescentou na minha vida, quanto de pessoas boas eu conheci, quantas pessoas eu pude ajudar, né? E eu acho que hoje em dia eu consegui um pouco que aliar essa parte da psicologia com a consultoria de beleza, né? Eu falo que eu usei o conhecimento de um na outra também, porque é muito legal você ver as pessoas se cuidando, você ajudar a pessoa a se cuidar, a se amar mais, né? E você conseguir ter esse foco, né? O seu foco não ser só vender ou outra coisa, entendeu? Eu gosto de ensinar as pessoas a se cuidarem, a se conhecerem, a se amarem mais, né? E isso me faz feliz, tá? Então assim, eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma maneira, que traga algo positivo para vocês e que vocês façam essas perguntas para vocês na hora que vocês estiverem lá quietinho, pense, né? O que me faz feliz, né? E que você vá atrás disso, independente do que vão te falar, do que vão fazer pra te fazer desistir. Então é isso, gente. Eu espero que vocês possam aproveitar este vídeo e os outros que fazem parte desse especial também. Tenho certeza que algum vai fazer sentido pra vida de vocês, vai te ajudar em algum momento, tá? Lide, muito obrigado pela oportunidade, tá? Um beijo, gente, e até a próxima.